um experimento comigo. Anota em um papel todas as vezes que você se diminuiu em 24 horas. Chocante, não é? E o pior é que esse número é só a ponta do iceberg da sua autossabotagem inconsciente, claro. Sabe aquela sensação de você estar sempre correndo atrás, sempre tentando dar conta de tudo, e mesmo assim nunca se sentir suficiente? É como se cada conquista sua viesse com umas aspas. Legal, mas ainda falta alguma coisa. Você conseguiu juntar dinheiro para abrir o seu próprio negócio, mas a voz na sua cabeça diz que você vai falhar, como em todas as outras tentativas. Finalmente, teve coragem de voltar a estudar depois dos 40, mas só consegue pensar que está velha demais, atrasada. O seu casamento acabou e você reconstituiu sua vida, mas ainda se culpa por não ter sido mulher suficiente para fazer dar certo aquela. O apartamento que você comprou sozinha, a voz lhe diz que é pequeno demais. A viagem que você fez depois de anos economizando, a voz te lembra que suas amigas viajam muito mais do que você. O corpo que te carrega todo dia, a voz só ressalta as imperfeições no espelho. A experiência que você conquistou, a voz diz que as mais jovens vão te substituir. Aquela apresentação que você arrasou na reunião, a voz diz que foi só porque ninguém melhor estava disponível. O jantar de família que você organizou, a voz só lembra do arroz que passou do ponto. O momento de paz tomando seu café de manhã, a voz lista todas as tarefas que você tem que fazer e você está atrasada. São essas armadilhas mentais que transformam cada espelho em um júri, cada reunião em uma prova de competência, cada encontro de família em uma avaliação do seu próprio valor como mulher. É aquela comparação silenciosa com a amiga que tem tudo sob controle, com a vizinha que sempre está arrumada, com a colega que consegue equilibrar família e carreira perfeitamente. É o peso de precisar ser a profissional impecável, a mãe presente, a esposa atraente, a amiga disponível, a filha dedicada. E ainda ter tempo para academia, meditar, fazer hobby, manter a casa em ordem, postar no Instagram como se fosse fácil. E quando você finalmente deita a cabeça no seu travesseiro, exausta, vem aquela lista interminável de tudo que você deveria ter feito melhor. As mensagens que não respondeu, a reunião que poderia ter conduzido diferente, o jantar que não ficou perfeito, as rugas que começam a aparecer. Amigas, são armadilhas tão profundas e tão normalizadas que a gente nem percebe mais que está vivendo num modo de sobrevivência, sempre no piloto automático da autocrítica, sempre se medindo, sempre se julgando, sempre se diminuindo. Como se existisse em algum lugar uma versão perfeita de nós mesmas que nunca vamos alcançar. A primeira coisa que você precisa entender aqui, para sair desse ciclo vicioso, é que você tem dois eus dividindo o mesmo espaço. O seu ego, formado pelo conjunto das suas crenças, contato com seus pais, com a sociedade, mídias sociais, escolas, professores, colegas de trabalho. E você tem a sua essência, que é o seu verdadeiro eu, aquele que conecta você com a criação. O seu ego é limitado, é finito, ele morre junto com o seu corpo físico. A sua essência não. Essa é infinita, é a sua alma. E essa alma, por ser um fragmento da criação divina, é o seu verdadeiro eu, imortal. A sua alma nunca te julga, apenas o seu ego. E é em sua alma que residem os arquétipos, consciências sutis que existem para ajudar você na jornada da vida. Como eu estou dedicando meu trabalho nesse momento exclusivamente às mulheres, eu venho trabalhando aqui 7 arquétipos femininos, 7 caminhos sagrados para que você aprenda a dominar o seu ego e expressar o seu verdadeiro eu, sua essência, sua alma no mundo. Somente quando você está expressando a sua verdadeira essência que você consegue ser uma mulher magnética.
Para ser magnética, você precisa estar carregada de energia, carregada de forças que, de dentro de você para fora, emanam a vibração necessária para que você atraia, crie tudo aquilo que você quer. Imagine que dentro de você existem 7 forças ancestrais, 7 deusas gregas que representam diferentes aspectos do poder feminino. Não são apenas figuras mitológicas, tá? São energias vivas que toda mulher carrega em seu DNA. São elas: Atena, Deméter, Perséfone, Hera, Ártemis, Héstia e Afrodite. No vídeo anterior eu falei sobre como cada uma dessas deusas influencia o seu propósito de vida. Hoje, eu pretendo trazer uma visão mais geral e breve sobre cada um desses 7 arquétipos femininos, para que você compreenda de que maneira eles podem servir como recursos para a sua vida. Bem, Atena é a deusa da sabedoria e da estratégia. Ela te conecta com a sua inteligência natural, a sua intuição aguçada. Quando você acessa Atena, as suas decisões fluem com mais clareza e propósito. Você percebe que a sua mente é uma poderosa ferramenta de criação. Já Deméter representa a força nutridora do feminino, que sabe dar, receber amor em abundância. Através dela, você aprende que cuidar é um poder divino e que a sua capacidade de nutrição gera prosperidade em todas as áreas da sua vida. E a Perséfone? Essa é uma deusa que transita entre mundos, representando a sua capacidade infinita de se reinventar. Ela te ensina que não há como ser apenas positiva em todos os momentos. Você vai ter momentos sombrios ao longo da vida e precisa aprender a transitar entre esses mundos. Já Hera traz o arquétipo da parceira sagrada que te conecta primeiro com você mesma, para depois criar relações verdadeiramente nutritivas com as outras pessoas. Através dela, você aprende que compromisso começa com autocompromisso. Ártemis é a deusa da natureza selvagem, que desperta sua independência e conexão com seus instintos mais puros. Ela te lembra que a sua liberdade é sagrada e a sua autoestima é um dom divino. Já Héstia representa o arquétipo do fogo sagrado interior, que mantém viva a sua conexão espiritual. Através dela, você encontra o seu centro, o seu templo interior de paz profunda. Afrodite promove a força do amor divino manifestado em forma feminina. Ela desperta sua capacidade de amar incondicionalmente, começando por si mesma, claro. E te ensina que a beleza é uma expressão da alma. Quando você começa a reconhecer e despertar essas forças dentro de si, você percebe que nunca esteve sozinha. Cada deus é um aspecto do divino feminino esperando para ser ativado em você. São poderes que sempre estiveram ali, adormecidos, aguardando o seu chamado para transformar não apenas a sua autoestima, mas toda a experiência da sua vida. Bem, agora que você já compreende os arquétipos das deusas como recursos para se expressar no mundo, nós precisamos trabalhar a armadilha do auto-julgamento. Enquanto não se limpa a questão do auto-julgamento, fica muito difícil prosperar em qualquer área. Então, para que nós possamos juntas identificar essa questão no dia a dia, na prática, eu quero te contar uma história de uma amiga sobre auto-julgamento que eu tenho certeza que você vai se identificar em algum nível. Bem, uma vez, uma amiga me convidou para conhecer a sua nova casa. Ela e o marido tinham acabado de construir aquela casa. Estavam super felizes com a sua conquista e chamaram os amigos para compartilhar essa felicidade. Assim que eu cheguei, essa amiga foi logo me apresentando a casa. Mas uma coisa que eu percebi de cara foi o quanto ela fazia questão de ressaltar as coisas que não ficaram como ela gostaria, ou então aquilo que estava faltando na casa. Quando nós entramos na sala, a primeira coisa que ela falou foi sobre o fato de que ainda faltava um painel de madeira atrás da televisão, mas que ainda não tinha ficado pronto. Eu sinceramente jamais teria percebido isso. Nem eu, nem ninguém. Ela estava dentro da sua maior conquista, já de pronto falando sobre aquilo que faltava.
ou seja, vibrando na falta. Aí nós entramos no banheiro, estava impecável, uma arquitetura de extrema beleza. Mas ela disse: "Você acredita que o pedreiro errou essa parede? Era para ser muito mais bonita." Aí nós entramos na cozinha e ela comentou que a mesa não era de muita qualidade porque o dinheiro tinha acabado, como se estivesse se desculpando por isso. Ao longo de toda a visita, teve mais desses momentos em que ela depreciava a sua casa ou me contava outras coisas que estavam faltando. Então você consegue perceber o quanto é visível a autodepreciação? Quando falamos em autodepreciação, é fácil pensar nos momentos em que nos julgamos por algo que falamos, por algo que vestimos, pela nossa inteligência que não é suficiente, mas a gente nunca para pensar que isso se manifesta absolutamente em todas as áreas da nossa vida, né? Olha o nível que a autodepreciação pode chegar, até no momento de celebrar uma conquista com os amigos. É claro que eu dei um toque para essa amiga com cordialidade e ela recebeu super bem a minha percepção. Nós temos intimidade para falar assim. E quando se estuda um pouco, é muito fácil perceber essa autodepreciação no outro. Mas e em nós mesmas? Aí é muito mais difícil, né? Por isso é tão importante trabalharmos com esse tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre neurociência por trás disso agora, tá? Bem, enquanto seu cérebro forma um pensamento autodepreciativo, uma tempestade elétrica se desencadeia nele. A amígdala cerebral, aquela estrutura primitiva que evoluiu para nos proteger de predadores, agora se volta contra você. Não são mais os tigres de dente de sabre, não. Agora, os pensamentos cortantes do autojulgamento é que ativam a sua resposta de luta ou fuga. A neurociência moderna revela que o autojulgamento desencadeia as mesmas vias neurais da dor física. Quando você se compara obsessivamente com aquela influenciadora perfeita, o seu córtex insular processa isso como uma ameaça tão real quanto um ferimento. O paradoxo é devastador. Veja, nós evoluímos para detectar ameaças no ambiente, mas nunca para que a maior ameaça fosse a nossa própria mente. Na psicologia junguiana, a sombra representa aquela parte de nós mesmos que rejeitamos e escondemos. O autojulgamento nada mais é do que a sombra se manifestando. Nós acreditamos que nos punir implacavelmente por cada imperfeição nos tornará melhores, ou no caso da minha amiga, justificará o porquê a casa dela ainda não está perfeita como ela gostaria. Mas no fim das contas, estamos apenas alimentando o nosso crítico interno. Como observou a psicóloga Christine Neff, quanto mais impiedosamente você se julga, mais medo terá de ser julgada. A mitologia também está repleta de narrativas que espelham essa armadilha. Pense em Narciso, não como um símbolo da vaidade como frequentemente é interpretado, mas como a personificação do autojulgamento paralisante. Ele não podia desviar o olhar da sua própria imagem, não por amor, mas por uma obsessão autodestrutiva com sua própria avaliação. Até que ele definhou, morreu, preso nesse ciclo eterno de autocontemplação crítica. O autojulgamento se manifesta como aquela reunião importante onde você fez uma contribuição brilhante, mas à noite, deitada na cama, você revive apenas o momento em que gaguejou ligeiramente ou se preocupa se disse algo que não deveria ter dito. É você cancelando o encontro porque teve um dia de cabelo ruim e não consegue suportar a ideia de ser vista dessa forma. É a hesitação antes de postar uma foto sua nas redes sociais e o pânico que sente ao perceber que enviou um e-mail com um pequeno erro de digitação. É a mulher executiva que, após liderar com maestria uma negociação multimilionária, passa a noite acordada questionando se falou demais na reunião, se parecia mandona, se estava vestida de forma profissional o suficiente.
A sua mente não celebra a vitória, mas disseca a cada momento em busca de falhas imaginárias. É a mãe que, após um dia exaustivo equilibrando trabalho e família, se flagela mentalmente por ter perdido a paciência por um instante com seu filho. Ignora as centenas de momentos de amor e cuidado, fixando-se apenas no único momento de fragilidade humana. É a artista que recebe 99 elogios e uma crítica, e só consegue pensar na crítica. Que arquiva trabalhos brilhantes porque não são bons o suficiente, enquanto o mundo perde a chance de experimentar a sua expressão única. Na tradição budista, isso é reconhecido como dukkha, o sofrimento que vem da resistência interna à realidade tal como ela é. O caminho para fora dessa armadilha não é simplesmente pensar positivo, não, tá? É começar a quebrar a sua identificação com essa voz crítica. Quando você percebe que os pensamentos autodestrutivos não são fatos, mas padrões neurais condicionados, eles começam a perder o seu poder. Como diz a antiga parábola, você não pode impedir que os pássaros do julgamento voem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninho em seus cabelos. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite especial. Se você quer aprender a utilizar o poder das deusas para resgatar a sua autoestima, parar de julgar a si mesma e aprender a expressar verdadeiramente o seu magnetismo pessoal, eu te convido a participar da minha aula, o resgate da autoestima feminina através do poder das deusas. Essa aula vai acontecer no dia 8 de março de 2025, sábado, às 10 horas da manhã. E se você está assistindo esse vídeo depois dessa data, não tem problema. O link vai continuar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário com a gravação da aula. Eu espero ver você lá, tá bom? Por hora, fica com meu abraço fraterno de sempre. Até mais.